Olá, pessoal, vamos lá? Já estamos aqui no nosso quarto bloco, em que estamos trabalhando aí um tema voltado aí para o CNU já na reta final, mas que serve para qualquer banca. Por exemplo, não sei quem vai fazer o TRF1. Não sei quem vai fazer o TRF1, mas quem vai fazer o TRF1 na prova de técnico, não sei se vocês repararam lá, uma das disciplinas que vai ser cobrada é direitos humanos. Não sei se vocês repararam nisso. Então, assim, para quem vai fazer TRF1, que está sob a responsabilidade da FGV, uma das disciplinas é direitos humanos. Então, esse tópico ou esse tema que estamos trabalhando tem tudo a ver para quem vai fazer o TRF1, ok? Vamos lá. Continuando o comentário ainda sobre o primeiro parágrafo. Dica número 1 do professor Josué. Dê exemplos. Apresente uma estatística, uma analogia. Dica 2. Na organização das ideias selecionadas a serem abordadas em seu texto, procure apresentar uma ordem que possibilite a você e ao examinador acompanhar o seu raciocínio com facilidade. Isso significa que a progressão temática e textual deve ser fluente e articulada com o projeto de texto. Então, planeje o seu texto, organize o seu texto, sobretudo o parágrafo introdutório, de maneira que a tese seja clara e de preferência que ela venha no primeiro parágrafo, ok? E já apresente os argumentos que você vai desenvolver. Dica 3. Leia os textos motivadores, observando as palavras ou fragmentos que indicam o posicionamento dos autores e a situação, problema central da proposta. Dica 4. Identifique em cada texto motivador o ponto de vista e os argumentos apresentados pelos autores. Dica 5. Reflita sobre o posicionamento dos autores dos textos motivadores e defina com muita clareza qual será o seu posicionamento, qual é a sua tese, qual o seu ponto de vista. Atente-se para a característica essencial do texto dissertativo, que é a unidade de sentido, o mesmo assunto do início ao fim. A parte formal, gramática aplicada, ela cometeu um erro vocabular devido a, faltou a preposição, um erro de acentuação, país com acento, hiato, i ou u, sozinho, o signo de S, precisa ser o quê? Acentuado, país, saíste, juíza, saúde. Um erro de pontuação, faltou uma vírgula após pacificamente, para quê? Para marcar a antecipação da oração subordinada adverbial final em relação à oração principal. Ao entrar, fecha a porta, vírgula obrigatória, porque a oração adverbial ela está anteposta. Fecha a porta, ao entrar, aí a vírgula passa a ser o quê? Facultativa. É isto. Vamos lá. Minha sugestão, pessoal, qual é o nosso lema? Primeiro, redação não é... Escrever não é um dom, escrever é uma habilidade a ser desenvolvida, a ser trabalhada. Daí a necessidade de treino, treino e treino. E quando você cansar, você treina mais ainda, ok? E qual é o outro nosso lema? Sem pirraça e direto ao ponto. Vamos lá. Aproveitando a sugestão da redação da colega, vamos lá. De quem escreveu essa redação. O Brasil, devido a seu processo histórico de colonização, pessoal, não precisa de ir por outro país, tá? Se é colonização é porque é por outro país. Então, minha sugestão, tá? O Brasil, devido a seu processo histórico de colonização, tem a diversidade e o pluralismo como formação, em vez de berço, formação, tá? Como formação do povo brasileiro. Contudo, o caráter conservador, nós precisamos colocar isso, porque isso foi pedido. O caráter conservador de nossa sociedade não tem possibilitado, tá? Não tem possibilitado. A convivência pacífica e respeitosa entre homens e mulheres, negros e brancos, índios e garimpeiros.
Tamanha heterogeneidade é marcada por desigualdades que impedem a consolidação da democracia e, em vez de efetiva, está a consolidação da democracia e a concretização da igualdade de oportunidades. Eu fiz apenas uma sugestão, utilizando a ideia, veja que eu diminuí o parágrafo e trouxe a questão, pessoal, já do tópico 1. Olha lá, ó, o Brasil, devido a seu processo histórico de colonização, não precisa de ir por outro país. Tem a diversidade e o pluralismo, não é o multiculturalismo. O conceito de multiculturalismo é outro, tá? Então, por isso que eu troquei aqui a questão de precisão vocabular. Como, em vez de berço, formação, como formação do povo brasileiro. Contudo, para mostrar o contraponto, ó, contudo é oposição. Contudo, o caráter conservador da nossa sociedade não tem possibilitado a convivência pacífica e respeitosa entre homens e mulheres. Olha os exemplos, ó, entre homens e mulheres, entre negros e brancos, entre índios e garimpeiros. Usando o texto dela, tamanha heterogeneidade é marcada por desigualdades que impedem a consolidação da democracia e a concretização da igualdade de oportunidades. O que acharam? O que vocês me dão nesse parágrafo aqui? Eu vou corrigindo com vocês e fazendo as sugestões, tá? Vamos lá. O próximo parágrafo. Ampliar os espaços. Então, ó, o primeiro parágrafo é esse, ó, dela. O Brasil, devido a seu processo histórico de colonização, não precisa de ir por outro país, tem a diversidade e o pluralismo como, em vez de berço, eu coloquei o quê? Formação, né? Formação, isso. Formação. Vamos lá. O Brasil, devido a seu processo histórico de colonização, tem a diversidade e o pluralismo como formação do povo brasileiro. Não é berço, é formação. Formou o povo foi formado assim, como formação. Tamanha heterogeneidade é marcada por desigualdades que impedem a democracia efetiva. Para que todos possam ter acesso aos mesmos direitos e viverem pacificamente, é necessário que o governo amplie os espaços de voz das minorias, que reforce os mecanismos de punição, as ações discriminatórias e que melhore o acesso de qualidade. Agora vem o próximo, ó. Vamos lá, o próximo. Ampliar os espaços de voz. Beleza, ela recuperou, ó, porque ela termina justamente nisso aí, ó. Ela para lá assim, ó. E que melhore o acesso ao ensino de qualidade, o espaço de voz. Ela falou aqui. Aí ela recupera a história da voz. Vamos lá? Ampliar os espaços de voz das minorias inclui abrir oportunidades para a defesa do indivíduo, principalmente no campo político, vírgula, adjunto adverbial deslocado, tá? Marca bem o acento, tá? Principalmente no campo político, a representação dos grupos minoritários. A representação dos grupos minoritários é imprescindível para que haja... É imprescindível para que haja... A representação é imprescindível para que haja equidade nas ações governamentais. Um exemplo de ampliação de espaço de voz seria uma maior participação das mulheres nas câmaras. Pessoal, em vez de câmaras legislativas, prefira casas legislativas, tá? Tecnicamente se chama assim, casas legislativas. Aí, ó. Isso é bom demais. O exemplo, olha aqui como o texto vai ficando claro. Olha como o texto vai ficando claro. Um exemplo de ampliação de espaço de voz seria o quê? Uma maior participação, evita essas rasuras, hein? Uma maior participação das mulheres nas casas legislativas das respectivas esferas do governo. O que temos visto é homens legislando sobre o corpo de mulheres. Eu não gostei muito disso daqui, tá? Eu tiraria, ó. Homens legislando sobre o corpo das mulheres.
O que temos visto é homens legislando, coloca de forma mais genérica. Haveria maior aproximação das políticas públicas, faltou acento em públicas, hein? Com a realidade da população, porque proparoxítona, todas as proparoxítonas são acentuadas, tá? Políticas públicas com a realidade da população, se esses espaços forem ampliados. Pessoal, qual a minha preocupação? Você precisa desenvolver o tópico. O tópico é... Vocês se lembram ainda qual é o tópico? O tópico é a defesa da diversidade de gênero, raça, cultura, ética presente na agenda contemporânea está associada à defesa do indivíduo e constitui uma agenda declarada pelo aspecto conservador em termos políticos. Então, a gente não pode se esquecer que nós temos um tópico a trabalhar. Então, ampliar os espaços de voz. Então, eu senti aqui falta de quê? Que a gente chama de operador argumentativo, tá? De uma palavra de transição. Senti falta de um operador argumentativo. Isso tem muito valor em todas as bancas, tá? Coesão e coerência textual. Senti falta de um operador argumentativo para facilitar a coesão e a coerência com o parágrafo anterior. Então, faltou alguma coisa. Ela já veio muito dura, assim, ampliar os espaços de voz, ok? Faltou isso aí. Vamos lá. O tópico 2 diz o seguinte: a realidade brasileira mostra que ações direcionadas ao enfrentamento das desigualdades permanecem fundamentais. Então, o tópico 1 fala da defesa da diversidade de gênero. O tópico 2 fala a realidade brasileira mostra que ações direcionadas elas permanecem fundamentais. Ou seja, o que eu considero aqui? Um bom parágrafo de desenvolvimento com exemplos e propostas de solução, que ela propõe lá, ó. Ampliar os espaços de voz das minorias inclui o quê? Abrir oportunidades para a defesa do indivíduo, principalmente no campo político, vírgula, adjunto adverbial deslocado de grande extensão. A representação dos grupos minoritários é imprescindível para que haja equidade nas ações governamentais. Um exemplo de ampliação de espaço de voz seria a maior participação das mulheres nas casas legislativas das respectivas esferas do governo. Aí eu cortaria esse pedaço aqui. Haveria maior aproximação dos políticos das políticas públicas com a realidade da população, vírgula, se esses espaços forem ampliados. Haveria se fossem, tá? Não é se forem. Haveria se eles fossem. Quando você usar a uria, você tem que usar o SSE. Então, haveria maior aproximação das políticas públicas com a realidade da população se esses espaços fossem ampliados. Guarda o que eu vou explicar aqui, ó. Quando você usar o futuro do pretérito de um lado, que é uria, cantaria, falaria, diria, você usa o pretérito imperfeito do outro lado, tá? Eles vêm casados. Então, por que a galinha canta quando põe o ovo? Porque o ovo, ele é quadrado, porque o ovo é redondo. Se fosse quadrado, ela chorava. Não, não, não. Se fosse quadrado, ela choraria. Se fosse pretérito imperfeito do subjuntivo, ela choraria. Futuro do pretérito. O futuro do pretérito que você usou lá seria, tá? Haveria, ele tem que ser casado com fossem. Então, haveria maior aproximação das políticas públicas com a realidade da população se esses espaços fossem ampliados, ok? O futuro do pretérito, haveria, ele é casado com o imperfeito do subjuntivo, que é cantasse, falasse, buscasse, dissesse, ok? Qual a minha observação sobre esse parágrafo? Vamos lá? Um bom parágrafo de desenvolvimento com exemplos e propostas de solução. Sugestão 1, casar esse parágrafo com o tópico 2. Qual é o tópico 2? A realidade brasileira mostra que ações direcionadas ao enfrentamento das desigualdades permanecem fundamentais. Dá uma puxada no tópico. Se você deixar solto, o examinador vai punir. Por exemplo, para enfrentar essas desigualdades, olha lá, ó, a realidade brasileira mostra que as ações direcionadas ao enfrentamento das desigualdades... Estão acompanhando aí, pessoal, numa boa? Olha só. Quem vai fazer CNU, está escrito no edital que o examinador vai apresentar tópicos. Ele deve apresentar 3 tópicos. Quando vocês forem desenvolver cada parágrafo, dá uma puxada no tópico. Não pode plagiar, não pode copiar, mas faça uma reescritura, faça uma paráfrase. Então, eu vou sugerir que você retome esse tópico para facilitar quem escreveu a redação. A minha sugestão número 1.
para enfrentar essas desigualdades, aí você continua o texto, ó. Para enfrentar essas, ó, você entraria aqui, ó. Para enfrentar essas desigualdades é necessário ampliar os espaços de voz das minorias. É necessário várias coisas, né? Ampliar os espaços de voz das minorias, entendeu? Aqui faltou uma conexão, um operador argumentativo aqui para que o texto tenha o quê? Coesão e coerência. Vamos lá. Então, a minha sugestão é... Ou sugestão número 2, nesse cenário, ampliar os espaços de voz da minoria, continua o texto. Para enfrentar esse quadro, são necessárias ações efetivas, como ampliar, entendeu? Para enfrentar, olha como é que ficaria bom, ó. Para enfrentar essas desigualdades, são necessárias ações efetivas, ó. Vamos voltar lá no texto dela, ó. Para enfrentar essas desigualdades, vamos lá? Para enfrentar essas desigualdades, são necessárias ações efetivas, como ampliar os espaços de voz das minorias, ok? Aí você continua, é isso aí. Então, vamos lá, mais um pouco. Quem escreveu essa redação, eu sugiro que você refaça nessa perspectiva. A redação tá boa, mas a gente pode melhorar. O nosso objetivo aqui é o quê? É escrever uma redação nota 1000. Então, aproveite os tópicos do examinador e traga para o seu parágrafo. Abra o parágrafo reescrevendo, parafraseando o tópico do examinador. Então, olha lá, ó. Casar com o tópico, é a sugestão número 1. Sugestão número 2, fazer a transição de um parágrafo para outro, tá? Nesse cenário, ampliar os espaços de voz, ou para tanto, é necessário ampliar os espaços de voz das minorias, o que inclui não sei o que. Sugestão 3, retirar o trecho. O que temos visto é homens legislando sobre o corpo das mulheres, até porque seria melhor são homens, tá? O que temos visto são homens legislando sobre o corpo das mulheres. Eu sugiro retirar esse trecho e acrescentar algo como nada sobre nós sem nós, o que vale para qualquer grupo vulnerável para efetivar a democracia participativa. Então, se você vai decidir alguma coisa sobre as mulheres, elas têm que participar. Se você vai decidir alguma coisa, vai implementar uma política pública sobre os índios, eles têm que participar. Se você vai implementar uma política sobre os quilombolas, as comunidades tradicionais, eles têm que participar, tá certo? Então, é isso. Houve respeito à estrutura tipológica, tá? Parabéns. Sequência lógica e organização do pensamento, ela escreveu com sequência lógica, com pensamento, está organizado. Uso adequado de conectivos e elementos anafóricos, só faltou a conexão de um parágrafo para outro. Compreensão da proposta, habilidade argumentativa, progressão textual e temática. Então, esse parágrafo, eu considerei esse um bom parágrafo, tá? Agora, podemos melhorar? Podemos. Em relação à parte formal, vamos lá, gramática normativa. Houve um erro de pontuação, faltou uma vírgula depois de político na linha 12, tá? Por que essa vírgula, professor Josué? Para marcar o deslocamento do adjunto adverbial, olha lá, ó. Principalmente no campo político, vírgula. Por quê? Adjunto adverbial deslocado de grande extensão, vírgula, obrigatória. Qual é o outro erro? Tá até justificado aqui, ó. Para marcar o deslocamento do adjunto adverbial. Um erro vocabular. Em vez de câmaras legislativas, tá? Casas legislativas. Vamos ao próximo? Além disso, faltou uma vírgula do além disso, tá? É necessário que o governo seja rigoroso nos mecanismos de punição às formas de discriminação e que não haja espaço. Evite rasura, pelo amor de Deus. Uma rasura é um ponto que você vai perder. Sem rasura. Não faça isso. Quando isso acontecer, o que você faz? Faça um risco e escreva a palavra na frente. Haja espaços. É muito mais fácil você passar um risco e escrever a palavra na frente do que você perder ponto. Pessoal, escuta o que eu estou dizendo. Há pessoas que ficam fora de concurso por causa de décimos, por causa de milésimos. Escuta o que eu estou falando. Depois vocês não vão falar, o professor Josué não disse. Eu digo e repito, evite rasuras, tá bom? Então,
Além disso, vírgula, é necessário isso, marca o acento direitinho, tá? Para o examinador não te punir. Necessário é com acento, paroxítono terminado em ditongo ou então proparoxítono aparente. É necessário que o governo seja rigoroso nos mecanismos de punição às formas, crase ótima, de discriminação e que não haja espaço para sentimentos de impunidade frente a ações. Frente é uma construção considerada ruim, tá? Em face das ações, é assim que você vai escrever. Ou diante das ações de discriminação, pode ser em face de, pode ser diante das ações, frente a é considerado erro, tá? Frente a ações, diante das ações de discriminação de qualquer natureza, seja de raça, credo, outra rasura, sem rasura. Credo e de etnia, cor de novo, sem rasura, não pode. Se você fizer isso, ou de cor. O crescente número de casos de feminicídio, marca o acento direitinho, feminicídio, paroxítono terminado em ditongo. O crescente de casos noticiados todos os dias nas TVs, isso aqui não existe não, tá? Mostra que a realidade do país, o acento em país, hein? É preocupante e exige ações rigorosas de combate à discriminação. Vocês percebem aqui que o parágrafo tem sentido? O parágrafo tem início, tem meio, tem fim. Além disso, é necessário que o governo seja rigoroso nos mecanismos de punição às formas de discriminação e que não haja espaços para sentimentos de impunidade diante das ações de discriminação de qualquer natureza, seja de raça, de credo, de etnia, de cor. Perfeito, exemplificou. O crescente número de casos de feminicídio, aí é um exemplo, tá? O crescente número de casos de feminicídio, isso aqui é exemplo, ótimo. Tem que exemplificar, você vai escrevendo e exemplificando. Escreve, exemplifica. Falou, provou. José, eu não sei provar. Tem que saber. Você falou, tem que provar, ora bolas. Então, aqui falou, ela já trouxe a prova. O exemplo do feminicídio. Noticiado todo dia nas TVs, mostra que a realidade do país é preocupante e exige ações rigorosas de combate à discriminação. Não estou irritado, não. Você está tão irritado, professor? Não. Eu não estou irritado, não. Eu estou só explicando. Vamos lá, pessoal. De novo, você tem que fazer o casamento com o tópico, viu? Você tem que casar o parágrafo, casamento com o tópico. O parágrafo, ele tem que casar com o tópico, casamento com o tópico. E qual é o tópico 3? Os movimentos sociais podem ser desempenhados por diversos grupos, tanto em oposição à ordem social vigente, quanto para contribuir com a manutenção da ordem de privilégios estabelecidos. Então, parágrafo de desenvolvimento com conexão com a ideia do parágrafo anterior, além disso, ótimo. E aí só faltou uma vírgulazinha, tá? Só faltou uma vírgula aqui, além disso, vírgula, tá ótimo. O desenvolvimento do texto foi realizado adequadamente por meio de exemplos, parabéns. O que faltou? Faltou o quê? Discorrer sobre a atuação dos movimentos sociais, porque, o tópico, os movimentos sociais podem ser desempenhados por diversos grupos, tanto como oposição à ordem social vigente, quanto para contribuir com a manutenção da ordem de privilégios estabelecidos. Emprego adequado do elemento de coesão, parabéns, para fazer a transição de um parágrafo para o outro. Respeitou a estrutura da tipologia, ok? É um parágrafo argumentativo. A aluna demonstrou habilidade argumentativa com exemplificação, parabéns. Na parte formal, o que nós temos? Um erro de pontuação, faltou uma vírgula depois do além disso e 3 erros de rasura. Espaços na linha 22, credo na linha 24 e cor na linha 24. Então, você cometeu 4 erros numa prova do CNU ou do IDECAM, a punição vai ser severa. Olha o que eu estou dizendo. Pessoal, o parágrafo tá bom, mas eu fiz algumas sugestões para você ficar aí como
como um parâmetro, tá? Então, eu considerei o parágrafo bom, eu senti a falta do casamento com o tópico, precisa casar o seu parágrafo com o tópico, não pode desvincular de forma alguma, você já abre o parágrafo com o tópico apresentado pelo examinador. Se vocês fizerem diferença, você não vai poder culpar o professor Josué Alves. Eu estou explicando a vocês. Quando abrir o tópico, abra com o tópico do examinador. Se você não fizer isso, não reclame se ele te der uma nota ruim, ok? Nós vamos lá. Além disso, é necessário, vamos lá, para mostrar para vocês, além disso, é necessária a atuação conjunta do executivo. Aí, pessoal, eu vou trazer aquela ideia da intersetorialidade, da transversalidade, tá? Para vocês se lembrarem de fazer isso na hora da redação. Envolver todos os órgãos do governo, envolver todas as unidades da federação, envolver Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, movimentos sociais, sociedade civil organizada, empresas privadas, envolva todo mundo, tá? É intersetorial. São problemas que precisam da participação de toda a sociedade, de todo o poder público, da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais, da Defensoria Pública, do Ministério Público como órgão essencial à Justiça, da OAB, ok? Vamos lá. Então, vamos lá. Além disso, é necessária a atuação conjunta do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, do Ministério Público, da sociedade civil organizada e, sobretudo, dos movimentos sociais. Porque tem que falar dos movimentos sociais no sentido de o quê? Implementar programas de ação afirmativa destinados ao enfrentamento das desigualdades que se constituirão em políticas públicas destinadas o quê? A reparar as distorções e desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias adotadas nas esferas públicas e privadas durante o processo de formação social do país. Com efeito, embora haja movimentos sociais em defesa da manutenção de privilégios, a maioria dos movimentos sociais tem o quê? Dado vez e voz a grupos minoritários e vulnerabilizados, como é o caso do Movimento Negro Unificado, como é o caso do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ok? Como é o caso, você poderia citar também a Coalizão Negra por Direito. Então, assim, há vários movimentos sociais que tem que citar. Por isso que eu estou sugerindo a reescritura para, primeiro, dicas importantes, tá? Primeiro, quando você fizer uma proposta de solução, envolva todos os órgãos, tá? Todas as unidades de federação executivo, legislativo, OAB e tal. Outra opção. Além das instituições, a atuação junto às organizações da sociedade civil, empresas privadas, conselhos de direitos e movimentos sociais como o MST, o MNU, Movimento Negro Unificado, Movimento Negro Empoderado, o Movimento dos Trabalhadores, é extremamente importante para o enfrentamento de todas as formas de desigualdade, de modo a concretizar o princípio da igualdade de oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independentemente de gênero, raça, sexo, etnia, cor da pele, o direito à participação na comunidade, especialmente nas atividades políticas, sociais, econômicas, empresariais, educacionais, culturais e esportivas, defendendo sua dignidade, seus valores, crenças e culturas. O que acharam? Além das instituições, a atuação junto a organizações da sociedade civil, empresas privadas, conselhos de direitos e movimentos sociais como o MST, o MNU, o MNE, é extremamente importante para o enfrentamento de todas as formas de desigualdades, de modo a concretizar o princípio da igualdade de oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independentemente de gênero, raça, sexo, etnia, cor da pele, o direito à participação na comunidade, especialmente nas atividades políticas, sociais, econômicas, empresariais, educacionais, culturais e esportivas, defendendo sua dignidade, seus valores, suas crenças e suas culturas. O que achou? Eu achei que esse ficou melhor, sabia? Eu gostei mais desse aqui, ó. Esse aqui eu achei melhor. Esse aqui ficou muito forte, ficou muito... Mas eu coloquei só para ficar aí para você mentalizar, tá? O dela tá bom, já foi aprovado, tá ok, tá tudo certo. Além da necessidade de articulação entre governos federal, estadual e municipal,
A atuação da sociedade civil, dos conselhos de direito, das empresas privadas e dos movimentos sociais, a atuação é fundamental para uma resposta integrada aos desafios enfrentados, de forma a efetivar a igualdade de oportunidades, a defesa de direitos étnicos, individuais, coletivos e difusos e o combate a todas as formas de discriminação e intolerância. Eu gostei mais desse. Esse aqui foi o que eu achei, junto com o dela, lógico, o dela já foi aprovado, ok? Não, Priscila, não pode escrever não, é porque eu que escrevo. Ó, a primeira vez que você escreve, a primeira vez que você usa tem que ser por extenso. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. MNU, Movimento Nacional Unificado, ok? Movimento dos Negros Unificado. MNE, Movimento dos Negros Empoderados. MST, Movimento... A primeira vez você escreve por extenso. Se aparecer de novo na redação, aí você usa só a sigla. É isso. Vamos lá. Vamos ao parágrafo. Somado a essas ações, o governo deve realizar investimentos na educação de qualidade e melhorar o acesso da população periférica, a qual concentra desigualdades. A educação, ela é transformadora e promove capital cultural e social, além de promover uma consciência no indivíduo que o impulsiona a reconhecer e lutar por seus direitos, como ocorre, por exemplo, nos movimentos sociais reivindicatórios. Aí eu queria que você citasse um exemplo desses movimentos. É isso, faltou aqui só exemplificar, tá? Você poderia exemplificar com o MST, você poderia exemplificar com o MNU, você poderia justificar com a Coalizão Negra, a CND, né? Coalizão Negra por Direitos e por aí vai, ok? Com MNE, Movimento Negro Empoderado e por aí vai. Vamos lá, qual a minha opinião? Tópico 3. Os movimentos sociais podem ser desempenhados por diversos grupos, tanto como oposição tal. O texto até agora tem apresentado progressividade temática e argumentativa. Parabéns. O que melhorar? O que melhorar? É uma pergunta. Faltou demonstrar mais habilidade argumentativa com exemplos dos movimentos sociais, tá? MNU, MNE, MST, esse outro que eu falei. O que melhorar? Em vez de educação de qualidade, sugiro algo mais concreto. Implantar, veja o que acha, quem escreveu essa redação, O que melhorar? Em vez de educação de qualidade, sugiro algo mais concreto. Implantar nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, com programas educativos e culturais, conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça, ou etnia e ao problema da violência e desigualdades presentes na nossa sociedade, tá? Porque fica educação de qualidade, tá? Mas como é que faz isso? Coloca assim, implantar nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, com programas educativos e culturais, conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero, e aí você pode adaptar esse parágrafo para qualquer situação, tá? Se você estiver falando sobre qualquer outro assunto, você pode implementar isso daí. Então, assim, informar e colocar isso para a população e para o estudante é fundamental. Houve um erro de pontuação, faltou uma vírgula depois de social na linha 31, né? Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. A educação é transformadora, tal. Agora, o último parágrafo, para finalizarmos essa daqui, dessa forma, vírgula, o quê? Os caminhos, né? Os caminhos a serem trilhados para que as diversidades convivam democráticamente. Olha como ela foi em cima, ó. Ela pegou lá o tema, ó. Dessa forma, os caminhos a serem trilhados para que as diversidades convivam democraticamente incluem o quê? Ações efetivas e contínuas do governo e o também não precisa, tá? O e o também são sinônimos, é pleonasmo vicioso. E da sociedade civil. Opa, beleza, seria melhor colocar quem? E dos movimentos sociais, já que eles foram citados, e dos movimentos sociais. Há um tópico só sobre eles. De modo a
impregnar no tecido um sentimento de pertencimento e de que todos são iguais em direito e obrigações. Bom parágrafo conclusivo. Vamos lá? Finalizar esse bloco. Bom parágrafo conclusivo. O projeto de texto é claro, ok? Com informações, fatos e exemplos relacionados ao tema proposto e desenvolvidos de forma consistente e bem organizados em defesa do ponto de vista. A aluna identificou as partes do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão bem demarcados. Parágrafos bem equilibrados, à exceção do parágrafo introdutório, que ficou com 9 linhas. Meu comentário geral. Além da continuidade textual e temática, unidade de sentido, a aluna emprega sem inadequações um repertório variado de recursos coesivos que articula os argumentos, as partes do texto e as informações apresentadas tanto no plano nominal quanto com o emprego de pronomes, como no sequencial. Ainda que com alguns erros de pontuação, utilizou os sinais de pontuação ligando palavras, orações e períodos com pertinência de modo correto. Na parte formal, um erro de pontuação, faltou uma vírgula depois dessa forma. É isso, parabéns, chegamos ao fim de mais um bloco e... A minha dica em relação, aproveitando essa redação que acabamos de corrigir, é que você utilize sempre, primeiro, duas dicas importantes para você escrever uma redação nota 1000. A questão do planejamento. Então, o planejamento é requisito número 0. Vamos lá. O parágrafo introdutório, o que nós vamos ter mesmo no parágrafo introdutório? A tese, e você já traz aquilo que você vai desenvolver. Então, como é em tópicos, o Sebrasp trabalha normalmente em tópicos. O CNU também vai ser em tópicos. Quando for em tópicos, então é fácil. O que vocês vão fazer? Por favor, vocês vão pegar no parágrafo introdutório em que você tem que apresentar uma tese, o seu ponto de vista, logo no primeiro parágrafo. Na primeira oração, no primeiro período que eu quero falar. Então, o primeiro período, você já apresenta a sua tese, ok? Apresente a tese no primeiro período e já traga aquilo que você vai desenvolver. Como foram 3 tópicos, você já traria de forma genérica esses 3 tópicos para o seu parágrafo introdutório. Com isso, você já resolve o problema do parágrafo introdutório. Aí, na sequência, você vem desenvolvendo cada tópico. Então, no parágrafo subsequente, você trabalha o primeiro tópico, no outro parágrafo o segundo tópico, no outro o terceiro tópico e o quinto parágrafo você fecha o texto. Então, essa é a dica, tá? Quando a redação vier na forma de tópicos, leve esses tópicos, reescritura, parágrafos, tá? Nunca copie. Leve esses tópicos para o seu parágrafo introdutório junto com a sua tese e você vem desenvolvendo, que você orienta. Você se orienta e orienta o examinador. Isso tem a ver com planejamento. É isso. Não sai daí porque eu volto já.